Você sabe o que é biomassa? E o que você sabe sobre as situações do biocombustível no Brasil? Biomassa pode ser definida basicamente como qualquer matéria-prima que tenha origem direta ou indireta da fotossíntese. Basicamente é qualquer coisa de origem animal ou vegetal. Isso pode ser tanto que a gente cultiva, planta, cria, ou tudo que sobra de todo o percurso que um alimento percorre desde a sua produção até ele chegar na sua casa. E o que sobra disso tudo é o que a gente chama de resíduos agroindustriais. Anualmente são geradas centenas de milhões de toneladas de resíduos agroindustriais no Brasil. Você já parou para pensar o quanta riqueza pode valer o resto de uma plantação, ou de uma fábrica de salgadinho, ou até do lixo da sua casa? Esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai lançar intitulada Contextos do Enem. Aqui a gente vai aprofundar de um jeito um pouquinho diferente os temas que são abordados lá no Enem, na prova, que são usados para contextualizar suas questões. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas está muito legal. A gente vai conversar sobre temas bastante sensíveis para o nosso país. Então eu dividi ele em alguns tópicos que estão aqui do lado. A gente vai falar sobre biomassa e matriz energética. Vamos aprofundar um pouquinho na termoquímica para você que está se preparando para o Enem, para os vestibulares. No nosso alerta de conteúdo. Vamos falar sobre o caso do biodiesel no Brasil e sobre o caso do etanol. Aí, se você quiser pular para alguma parte que te interessa mais, eu vou colocar os tempos ali embaixo na descrição. E aí você pode assistir em partes, ou só as partes que você acha mais interessantes. Vamos lá? Meu nome é Paulo Lago, eu sou engenheiro químico, sou licenciando em Química e esse é o canal Ciência do Quê? Seja a partir de resíduos ou produzido com esse fim, a gama de produtos que pode ser feita a partir da biomassa é muito grande. Papel, resinas, fertilizantes, absorventes, tecidos, plásticos. Mas para tratar de tudo isso, a gente vai dedicar um outro espaço. Hoje a gente vai falar sobre o principal produto que pode ser feito a partir da biomassa. E esse produto é a bioenergia. Já faz algum tempo que a biomassa é usada como fonte de energia pelos seres humanos. A primeira vez que isso aconteceu entrou para a história. Para a pré-história, na verdade. Sim, a queima direta de lenha para obter fogo já era uma tecnologia usada pelo ser humano para produzir energia, no caso, para ele caçar, para ele se proteger e para ele se aquecer. E era assim mesmo, queimando lenha, que a humanidade estabeleceu a sua matriz energética até o século XVIII. Quando começou a se explorar mais as minas de carvão mineral, e essa passou a ser a forma mais usada de energia a partir de então. O uso do carvão mineral como fonte de energia inaugurou o uso do que a gente chama de combustível fóssil. Até hoje, o carvão mineral é a principal fonte de energia da Europa e uma das principais fontes de energia do mundo. Mesmo a gente vivendo hoje uma realidade completamente diferente da realidade do século XVIII. Tecnológica, científica. Isso nos leva a pensar o quão difícil que é você mudar uma matriz energética. A Europa usa a mesma fonte de energia desde o século XVIII. Até que todas essas questões ambientais nos levaram a repensar e encarar esse desafio muito difícil que é substituir esse paradigma. Antes de prosseguir, vamos entender melhor alguns conceitos. Você ouviu essa campainha? Esse é o alerta de conteúdo. Isso significa que eu vou começar a aprofundar um pouquinho mais formalmente o tema da química para quem está no ensino médio, estudando para o vestibular, estudando para o Enem. Eu recomendo que todo mundo assista para entender melhor sobre o assunto. Mas se você não tem interesse, se você quer acompanhar só a discussão que a gente vai travar depois, lá embaixo na descrição tem o tempo certinho de cada tópico. Toda transformação que acontece na natureza envolve troca de energia. No caso das reações químicas, ela sempre vai envolver ou troca de calor ou a troca de elétrons. Toda matéria possui uma forma de energia interna, responsável pelas ligações químicas e as interações físicas das substâncias. Essa forma de energia a gente entende por entalpia. Mais formalmente, a gente entende o conceito de entalpia como a quantidade de energia trocada durante uma transformação que acontece a uma pressão constante,
como todas as transformações que a gente vê acontecer na nossa vida, porque a gente está sob a pressão atmosférica. Quando acontece uma reação química, algumas ligações entre os átomos são quebradas e outras são formadas, dando origem sim a novas substâncias. Para essas reações acontecerem, é preciso fornecer uma quantidade de energia externa suficiente para quebrar essas ligações pré-existentes. Toda essa energia é, no primeiro momento, absorvida pelos átomos, que então, consequentemente, eles passam a configurar um estado de maior energia. Em química e física, um estado de maior energia significa maior instabilidade. Uma vez nesse estado, os átomos vão reagir e formar novas substâncias. Sempre que um átomo realiza uma ligação com outro átomo, ele alcança um estado de maior estabilidade e, consequentemente, de menor energia. Quando dois átomos com energia X se ligam, eles vão formar uma molécula cuja energia total é menor do que a soma dos dois átomos separados. Isso acontece porque as forças elétricas de atração e repulsão geradas pelas partículas subatômicas numa ligação química são parcialmente compensadas. Ao realizar uma ligação química e os átomos passarem para um estado de menor energia, essa energia então vai ser liberada. Bom, se essa energia liberada durante as novas ligações químicas for maior do que a empregada para quebrar as primeiras ligações químicas, isso significa que nesse saldo sobrou energia para a gente. Resumindo, se as novas ligações, as ligações químicas dos produtos, forem menos energéticas do que as ligações químicas dos reagentes, a gente vai ter uma reação chamada reação exotérmica. É uma reação que libera energia para o ambiente. Caso contrário, se as ligações dos produtos forem mais energéticas do que a dos reagentes, o que é mais difícil de se ver na natureza, nós vamos ter uma reação endotérmica. Uma das melhores formas, então, da gente conseguir energia é fazendo com que reações exotérmicas aconteçam a nosso favor. Quanto maior essa energia que for liberada, melhor. E é nesse ponto que a gente vai falar um pouquinho sobre a combustão. Quando uma matéria orgânica reage com o gás oxigênio, que está no ar, são formados dióxido de carbono e água. Ao passo que o gás oxigênio é consumido e se torna em menor abundância naquele espaço, também passa a ser formado o monóxido de carbono, CO, que é uma substância muito nociva à saúde e configura um processo chamado combustão incompleta. Acontece que a soma da energia envolvida em todas as ligações de uma cadeia de carbono vai ser sempre muito maior do que aquela envolvida nas ligações entre o oxigênio e o hidrogênio na água e entre o carbono e o oxigênio no dióxido e monóxido de carbono. Então esse processo é invariavelmente exotérmico e é muito espontâneo. Espera aí, se é espontâneo, por que não sai queimando as coisas por aí? Bom, a resposta para isso chama energia de ativação. Lembra que eu falei que a gente precisa de uma energia para quebrar as moléculas do reagente para as ligações químicas começarem a acontecer? Pois é basicamente isso. Então, se esses compostos orgânicos são, sobretudo, formados por cadeias carbônicas e a energia é gerada, consequentemente, pela quebra e formação de novas ligações químicas, quanto mais ligações novas forem formadas, mais energia a gente tem. Então, intuitivamente, a gente conclui que quanto maior a cadeia de carbono, quanto mais proporção de carbonos na massa daquela substância tiver, mais energia a gente vai conseguir dela. É mais ou menos por isso que a gasolina tem uma eficiência energética maior do que o etanol. Bastante maior. Porque a proporção de carbonos por massa de gasolina é muito maior do que a de etanol. Bom, o petróleo é formado por várias substâncias com uma capacidade energética muito alta. Na verdade, no ponto de vista energético, o petróleo é imbatível. Não à toa ele se tornou o recurso natural mais valioso do mundo. Além da matriz energética, o petróleo revolucionou vários outros setores, como por exemplo o setor de alimentos e de distribuição logística, por causa dos plásticos, das embalagens, revolucionou os cosméticos, tornou possível os detergentes, os tecidos de poliéster. Então, o petróleo ele é aplicado em vários setores da indústria e do nosso dia a dia. A gama de produtos derivados do petróleo é tão grande que desafia até o nosso bom senso. Mas depois de tanto estudo a respeito
dos problemas climáticos e dos prejuízos ambientais causados pelo uso do petróleo e de outros combustíveis fósseis, eu acho que finalmente o mundo está chegando num consenso de substituir o uso desses recursos. Mas esse não é o único motivo para a substituição da matriz energética. A verdade é que o petróleo vai acabar. A gente não sabe quando, pode ser que apareça mais petróleo, mas ele vai acabar. Ele acaba porque ele é um recurso finito. E o que se espera é que o petróleo acabe muito breve, muito mais breve do que a gente imagina. Na verdade, é muito possível que eu e você que está assistindo esse vídeo viveremos produtivamente num mundo sem petróleo. Isso é completamente insano de se pensar hoje em dia, mas é verdade. A gente não pode fingir ou fugir da responsabilidade que está na mão da nossa geração substituir a matriz energética do mundo. E a posição do nosso país nesse tabuleiro depende diretamente tanto das decisões que foram tomadas nos últimos anos, quanto das decisões que serão tomadas nas próximas décadas. E é por isso que a gente precisa urgentemente falar sobre biomassa e biocombustível. Vamos entender então um pouquinho antes sobre a matriz energética do mundo. Bom, no mundo, o recurso mais usado para a obtenção de energia é o petróleo e seus derivados, seguido pelo carvão mineral e pelo gás natural. Aqui no Brasil a gente já percebe um cenário um pouquinho mais diverso. O uso do petróleo também se sobressai, mas a gente tem uma matriz muito menos dependente, por exemplo, do carvão e do gás mineral. Para fazer um recorte, vamos dar uma olhadinha na matriz de geração de energia elétrica no Brasil e no mundo. Daqui a gente já percebe onde mora a principal diferença entre a produção energética no Brasil e a produção energética no mundo. São as nossas hidrelétricas. Apesar de ser um método, sim, agressivo ao meio ambiente e afetar principalmente as comunidades que vivem nas beiras dos rios, é de fato um recurso de energia renovável. Na verdade, uma vez instalado, é praticamente infinito. Porém, ele tem a sua limitação natural e a gente não consegue produzir mais do que já produz com a capacidade instalada. Mas se vocês repararem ali no petróleo, na matriz energética de geração de energia elétrica, você vai ver que ele não tem participação praticamente nenhuma, tanto no Brasil quanto no mundo. Isso leva a gente a concluir que boa parte da energia demandada no mundo ela é usada nos veículos. E é nesse ponto que a gente pode estar pisando na bola aqui no Brasil e jogando no lixo uma posição muito privilegiada no cenário global. Para substituir o petróleo no abastecimento dos veículos leves, a gente tem basicamente duas opções. A gente pode substituir usando a energia elétrica ou a gente pode substituir usando os biocombustíveis. De primeira, pensar na energia elétrica parece uma coisa muito interessante, mas logisticamente, pensando num curto e médio prazo, é completamente inviável. Vamos entender. 2/3 da energia elétrica gerada no mundo, ela vem de combustíveis fósseis, vem do carvão mineral. Então, se você substitui o petróleo para usar energia elétrica, você também tem que pensar em como a energia elétrica está sendo formada. A obtenção por energia solar e eólica, ela é promissora, mas ainda é logisticamente muito limitada. Então, basicamente, você só estaria transferindo o problema, porque para produzir mais energia elétrica, você ia queimar mais carvão e ia estar usando ainda mais combustíveis fósseis. Um outro problema logístico que a gente pode parar para pensar é na distribuição. Veja os postos de gasolina. Os postos de gasolina teriam todos que ser substituídos por tomadinhas com reloginhos, onde contaria quantos quilowatts ali você estaria consumindo para o seu carro. E isso também é uma situação um pouco difícil de se imaginar. Galera, é claro que tudo isso num longo prazo, num horizonte mais distante, é completamente possível. E estão sendo desenvolvidas tecnologias para tornar isso possível. Mas quando a gente pensa no nosso país, quando a gente pensa no Brasil e quando a gente pensa na aposta mais viável a se fazer hoje, sem dúvida a resposta é o biocombustível. Vamos conhecer por alto hoje os dois principais biocombustíveis no mercado, que são o etanol e o biodiesel. O etanol ele é produzido a partir da fermentação de açúcares, que pode vir da cana-de-açúcar ou pode vir também do milho, adicionando o processo de hidrólise. O biodiesel já ele é sintetizado a partir de óleos vegetais. Esses óleos podem vir de oleaginosos como soja e palma, por exemplo. No Brasil e no mundo já existe a produção de outros biocombustíveis a partir de biomassa. A gente tem o exemplo do biometanol
na Europa que já é produzido. O biometanol é um combustível para abastecer navios e ele é defendido por muitos como um biocombustível do futuro, porque é um combustível muito leve e muito energético. O problema é que o uso do metanol para veículos leves ainda é considerado muito perigoso e o metanol é um produto bastante tóxico. E aqui no Brasil a gente já tem a produção de bioquerosene, que é o combustível do avião. Muita gente condena a opção por biocombustíveis baseado em dois argumentos bem justos. Vamos colocar eles aqui na mesa. O primeiro deles é que haveria uma certa competição entre a produção de biocombustíveis e a produção de alimentos. É uma questão bastante pertinente. Eu vou plantar cana para produzir açúcar ou eu vou plantar cana para produzir etanol? Eu vou plantar soja para comer ou eu vou plantar soja para produzir biodiesel? E esse conflito de interesses pode ser muito relevante em países com uma capacidade de agricultura um pouquinho menor. Aqui no Brasil, o que não falta é terra completamente improdutiva, sem produzir nada. Daí para faltar terra para produzir comida, aqui é uma coisa que é complicada de se imaginar. Um outro argumento também muito justo é que a produção de biocombustíveis incentivaria a monocultura. Isso daria ainda mais privilégio aos latifúndios e aos grandes produtores. A verdade é que já tem muita indústria de pequeno porte produzindo biocombustível aí para se sustentar energeticamente. E na minha opinião, a questão agrária poderia muito bem ser debatida num programa nacional de produção de biocombustíveis, por exemplo, como há alguns anos atrás, inclusive, já aconteceu. O fato é que o Brasil tem um dos cenários mais favoráveis para produzir biocombustíveis no mundo. Além do solo e o clima perfeitos para isso, a gente tem todo um suporte logístico e tecnológico já todo pronto. A projeção é que para 2030 o Brasil produza de biomassa 1.402 milhões de toneladas de biomassa no ano. E disso tudo, 203 milhões vão ser de resíduos agroindustriais. Ou seja, é lixo. E é muita coisa. Esse cenário me deixou muito curioso para saber como é que estava a situação dos biocombustíveis aqui no Brasil. O tema até que tem sido tocado, porque a gente está em fase de implementação do RenovaBio, que foi aprovado em 2016 na Câmara dos Deputados, visando que a gente conseguisse cumprir com o Acordo de Paris, firmado no ano anterior. O RenovaBio vai entrar em vigor obrigando que o diesel vendido comercialmente tenha um teor de 11% de biodiesel, podendo chegar a 15% futuramente. É uma notícia bacana, mas ainda é muito tímido se a gente pensar o que estava sendo planejado há 10 anos atrás. O Programa Nacional para a Produção de Biodiesel, lá em 2005, quando introduziu o biodiesel na matriz energética brasileira, obrigando por lei o teor de 2% no diesel vendido naquela época, ele já projetava que o teor de biodiesel no diesel comercial em 2020 fosse de mais de 20%. Isso mostra que a gente parou na metade do planejado. Eu me lembro que quando eu era criança e eu assistindo TV, eu vi o presidente Lula prometendo uma grande revolução na matriz energética brasileira. E essa revolução, esse produto revolucionário seria o biodiesel da mamona. A ideia do governo era brilhante. Pegar uma plantinha que é praticamente uma praga aqui no Nordeste, de tão fácil que ela dá, e transformar na principal matéria-prima do combustível que vai abastecer todos os ônibus, todos os caminhões, todas as caminhonetes no Brasil. E isso ainda incluiria aí no ciclo produtivo o pequeno produtor, o pequeno agricultor, que não precisaria de quase nada para estar produzindo a mamona e transformando o biodiesel na sua principal fonte de renda. Era perfeito. Só esqueceram de convidar para a festa uma pessoa, o óleo da mamona. Segundo um artigo que eu li lá na Biodiesel BR, um artigo de opinião do professor da UNB, Paulo Soares, inclusive esse professor eu já conversei pessoalmente com ele a respeito do tema e ele é especialista no assunto. Ele alerta lá que o biodiesel é formado 90% pelo ácido ricinoleico, é um ácido graxo. Esse ácido graxo tem um grupo hidroxilo na sua cadeia que muda completamente as propriedades físico-químicas do óleo diesel a ser produzido. O biodiesel de óleo de mamona ele tem uma viscosidade e uma densidade
completamente fora do padrão e é impossível de ser usado em motores de combustão interna num teor acima de 5%. E o pior de tudo é que a comunidade científica já sabia dessa informação desde a década de 80. Resumo disso, quem investiu na mamona quebrou e anos depois, em 2008, até a própria Agência Nacional de Petróleo, a ANP, declarou que o uso de mamona para a produção de biodiesel era completamente inapto. Isso é uma pena, porque não só um grande montante de recurso financeiro foi empenhado para investir numa ideia que já era fracassada antes mesmo de sair do papel, mas uma grande quantidade de capital político foi usada para investir nessa ideia. Tudo isso poderia ter sido usado para promover uma política de energia mais eficiente, e para saber disso era só ter perguntado para as pessoas certas. Por melhores que tenham sido as intenções, o fato é que não ter escutado a comunidade científica no momento de produzir um plano estratégico para o país levou pessoas à falência, até pessoas pobres, e sepultou o Programa Nacional de Produção de Biodiesel. O cenário ainda é animador aqui no Brasil, mas se a gente olhar para trás, gente, é muito frustrante. Vamos de etanol. Gente, vocês já perceberam que toda vez que vocês vão abastecer o carro de vocês no posto de gasolina, o preço do etanol muito raramente vale a pena de ser colocado no seu carro. Sempre os postos colocam preço do etanol para acompanhar a gasolina na medida para não valer a pena de você abastecer com etanol. E eu sempre fiquei muito intrigado com isso. Caramba, parece que não querem vender etanol. E eu decidi cavucar um pouquinho isso aí para tentar entender melhor esse cenário. Eu li alguns trabalhos e eu fui lá nos relatórios do Ministério de Minas e Energia desde 2009 para tentar descobrir o que aconteceu. E eu vou contar para vocês o que eu descobri. Lá em 2009, o etanol vinha de vento em polpa, curtindo uma subida histórica naquela década. Para você entender melhor, o etanol anidro, o azulzinho ali em cima, é usado como aditivo para a gasolina comum. O etanol vermelho é o hidratado, e esse é o etanol que compete na bomba com a gasolina, que você abastece o seu carro flex. Bom, vocês podem ver que a produção de etanol anidro flutuou ao longo da primeira década do século, enquanto a produção de etanol hidratado disparou. Esse quadro sugere que naquele momento, em 2009, o etanol de fato estava competindo na gasolina pelo abastecimento dos veículos leves. Na verdade, o volume de etanol vendido em 2009 chegou a atingir 70% do volume de gasolina vendido nas bombas. Se a gente olhar para isso e olhar também para os dados das frotas de veículos e a proporção de carros flex que a gente tinha no mercado, a gente percebe que a maior parte das pessoas que tinham carro flex, ou seja, que tinham a opção de abastecer os seus carros com etanol, optavam pelo etanol. É bom lembrar que o etanol, além de ser um biocombustível, ou seja, ser uma fonte renovável de energia, ele também é muito mais saudável para o motor dos carros do que a gasolina. Por quê? Bom, a temperatura de ignição do etanol ela é inferior à da gasolina. Isso significa que a partir do processo de combustão, lá dentro do motor, maior parte da energia gerada é usada como potência, porque uma menor parte da energia é perdida como calor. É por isso que os carros abastecidos a álcool ficam mais potentes. Isso não significa que eles rendem mais combustível. Significa que o motor fica mais potente, mais forte. E também por essa menor temperatura, o uso de etanol aumenta a longevidade do motor do seu carro, porque ele aquece menos e desgasta menos as peças. Bom, aí no fim de 2009 para 2010, a gente vai ver que teve uma queda um pouco desanimadora no etanol. Na época, justificaram que internacionalmente os preços do açúcar estavam mais interessantes para os produtores de cana-de-açúcar, que eles passaram a dar preferência à exportação de açúcar do que à produção de etanol. E isso é uma realidade na balança do etanol também. O preço internacional do açúcar tem muita influência sobre o volume produzido de etanol no Brasil. Mas outras coisas influenciam muito mais. Vamos ver. A produção de etanol no Brasil, depois de uma subida maravilhosa até 2009, simplesmente despencou, definhou, depois de 2010. Com algumas tímidas subidas e descidas, a gente percebe que só em 2018 a gente conseguiu alcançar
o mesmo volume de produção produzido em 2010, 8 anos depois, com uma frota muito maior, com uma demanda muito maior. Para a gente entender melhor essa derrocada, vamos ver o que aconteceu com as usinas e produtores de açúcar. Todo ano, o Ministério de Minas e Energia faz um diagnóstico dos anos anteriores e projeta os próximos 10 anos do contexto energético do nosso país. Olha o que aconteceu com as usinas de etanol depois de 2010. E olha o que o Ministério de Minas e Energia projeta para os próximos 10 anos. É isso mesmo que você está vendo. É difícil de acreditar, mas a projeção para os próximos 10 anos da realidade do etanol do Brasil é de nenhum crescimento. Nenhum. Zero. Inclusive, nesse mesmo documento, o governo federal oficializou que não vai mais investir em etanol pelos próximos 10 anos também. Claro que isso pode mudar de acordo com novos relatórios. Mas o plano é esse: abandonar o etanol completamente. O que para mim é simplesmente um crime. Mas o que aconteceu? Como um cenário tão otimista 10 anos atrás pode ter desabado e definhado nesse ponto, nesse nível? Bom, o primeiro indicativo que eu procurei foi o investimento governamental. Esse gráfico aqui mostra o volume de dinheiro investido pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, no setor do etanol de 2005 a 2016. A gente vê que a partir do ano de 2010 teve uma queda muito brusca no investimento. Na verdade, nos 2 anos subsequentes, caiu quase pela metade o investimento. Do nada, em um setor estratégico que vinha crescendo em uma taxa absurda, o governo federal resolveu simplesmente acabar com o investimento nesse setor. Lá em 2013, 2014, você vai ver que teve uma tentativa de injetar dinheiro no setor de novo, que foi frustrada e simplesmente foi abandonado a partir de 2015. Mas não foi só falta de investimento. Um estudo realizado por pesquisadores da Embrapa, lá em 2016, que foi publicado na revista Estudos Econômicos da Universidade de São Paulo, mostrou estatisticamente que a política de preço de combustíveis adotada pelo governo federal a partir de 2008 derrubou o preço da gasolina abaixo dos valores importados. Isso é, tornou a compra de gasolina muito mais atrativa para o consumidor, porque ela estava mais barata, isso às custas do governo, e acabou completamente com a competitividade do etanol nesse cenário. O que aconteceu foi que a demanda desabou. Esse baque nunca foi recuperado, inclusive porque essa política de preços persistiu durante alguns anos. O governo passou a usar esse baixo preço da gasolina para tentar segurar a inflação, e um dos efeitos disso foi assassinar a indústria do etanol no Brasil. Tenha sido deliberado ou um efeito colateral, o fato é que a mudança da prioridade na política energética brasileira lá naquela época foi muito clara. E um grande motivador disso foi a descoberta do pré-sal. Em algum momento, gente, e essa discussão ela veio muito à tona na época, houve uma escolha do pré-sal em detrimento do etanol. É claro que o pré-sal trouxe muita riqueza para o Brasil, mas investir no petróleo e às custas disso matar um setor de biocombustível que já estava completamente estabelecido no mercado interno nacional, referência no mundo todo, me parece uma escolha de mente muito pequena. Ter escolhido o pré-sal e abandonado o biocombustível naquela época foi dar um passo para trás, foi olhar para trás. E essa escolha parece ter sido muito conveniente também para os governos que sucederam. Tá bom que hoje a gente tem que estar preocupado aí com manter a universidade aberta, com direitos básicos e com um ministro terraplanista. E gasta nosso tempo todo com isso e a gente não tem tempo para debater esses assuntos que são importantes pra caramba. Mas a gente tem que defender o básico. Mas foi um eu lá atrás que parece muito conveniente para o jogo de interesses aí que me parece um pouco obscuro e também muito difícil de entender. E isso tudo culmina esse ano a gente abandonando totalmente o setor do etanol para os próximos 10 anos. A gente precisa pensar no nosso país, a gente precisa pensar no nosso desenvolvimento. A nossa economia ainda é uma economia muito colonizada, muito dependente, cada vez mais dependente.
E a gente poderia de repente ter um horizonte de mais soberania, de mais independência, se a gente lá atrás tivesse tomado as decisões com um critério um pouquinho mais científico. E aí, gostou? Se você gostou, não se esquece de curtir o vídeo. O YouTube vai entender que você achou legal esse conteúdo e vai te recomendar mais conteúdo parecido. Se você achou interessante a nossa discussão, vá lá nos comentários, dá a sua contribuição. Vamos conversar mais sobre biocombustíveis aqui no Brasil. Se você ficou curioso com tudo isso que eu falei, todas as referências que eu usei para produzir esse material estão aqui na descrição. E se você ficou ansioso para os nossos próximos vídeos, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações quando a gente lançar o nosso próximo. É isso, galera. Até mais. Valeu!